cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque senão não dá certo. Não é assim em todas as coisas. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Aquilo que Ele tem propósito, aquilo que Ele me der, porque eu tenho dependência dEle, né? A palavra do Senhor hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, e versículo 21. Mateus 18 e 21. Você, quando chegou na igreja, você ficou curioso para saber qual era a palavra de hoje? Ou não? Ficou sabendo? E os outros? Ah? Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo na versão da linguagem de hoje, que tem um título que diz assim: empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes. Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fosse vendido como escravo, empregado, sua esposa, seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou que pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você não pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Você pode se sentar na presença do Senhor, porque eu creio que você está aqui não somente dentro da igreja, mas você está aqui na presença do Senhor. Porque há uma diferença muito grande de eu entrar na igreja e eu fazer uma campanha, de eu entrar na igreja e eu já vim com a presença do Senhor e continuar com a presença do Senhor. Quando nós estamos com a presença do Senhor, a nossa mente está no Senhor, o nosso coração está no Senhor, todo o nosso ser está no Senhor. Quando eu não estou na presença do Senhor, é uma luta para colocar a minha mente na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar, dessa palavra, que é onde tem um título que diz assim: empregado mau. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais que as redes sociais, Às vezes a gente está olhando as redes sociais, entra uma coisa, entra outra, não é verdade? Entra coisas que já se repetiu, entra coisas novas. E a palavra de Deus, quando a gente para ler, e a gente fica lendo, meditando, ela traz coisas profundas. Ela traz coisas que abrem mais o nosso entendimento, abrem mais os nossos olhos. E aqui Pedro, um dos discípulos de Jesus,
chegou perto do mestre e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Eu imagino que Pedro deveria estar magoado. Pedro deveria ter sido ofendido por alguém. Alguém deveria ter atacado Pedro por palavras ou atitude. Porque senão Pedro não ia fazer essa pergunta para Jesus. Quando a gente está em alguma situação, a gente tem mais interesse de falar sobre aquilo, né? Se uma mulher, uma mãe, ela está passando luta com um filho jovem e às vezes ela não sabe o que fazer, ela quer conversar com alguém que também tenha filho jovem. Ou que alguém já teve um filho jovem e passou por situação, né? Assim é no casamento também. Quando alguém está em dificuldade de casamento, ela não vai falar com a pessoa solteira. A pessoa solteira não vai ter nada para ajudar, nada para dar. Mas uma pessoa que já foi casada, ou que é casada, vai poder ajudar essa pessoa com a experiência de vida, se é do Senhor, com a direção do Senhor, né? E aqui eu imagino que Pedro estava passando essa situação. A situação de estar sofrendo emocionalmente, né? A situação de estar ferido, de estar machucado. Porque ninguém gosta de ser ferido. Ninguém gosta de ser machucado. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de receber patada por palavras, por atitude. Ninguém gosta. Porque todo ser humano ele tem emocional, sentimental, e ele mesmo, ele se cuida. Ele não diz para a própria pessoa: tu é uma burra, eu sou uma burra. Eu não. Eu digo assim: eu sou inteligente, Senhor, dá mais inteligência ainda, mais capacidade. E eu sei que Deus dá. E aqui Pedro chegou perto de Jesus porque ele estava interessado no assunto. E você, que está aqui nessa noite, você está interessado nesse assunto? Olha, que a pessoa sem Jesus, ela não tem a cura do Espírito Santo, e ela fica, ou ele, direto, né, 24 horas machucado. Porque quem machuca não é quem está longe. Quem machuca é quem está perto, e muito perto. Tanto é que aí Jesus, ele começou, Jesus era tremendo no que ele ensinava, né? Primeiro ele respondeu Pedro, porque é tão ruim quando a gente quer uma resposta de Deus e às vezes a gente não tem no momento, né? Aí a gente insiste e ele fala, de alguma maneira ele fala. Jesus primeiro respondeu: não, Pedro, não somente 7 vezes. Se Pedro disse 7 vezes, por que quem estava machucando ele, magoando, entristecendo, estava mais de uma vez? Porque senão ele não ia dizer 7 vezes. E Jesus disse: não, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é bastante tempo, né? Dá 490 vezes. Mas uma pessoa que convive com uma pessoa há 30 anos, será que passa de 490? 20, 15, 10, um ano. Porque tem pessoas que gostam de dar patada nos outros. Você conhece uma pessoa assim? Penina gostava de dar patada em Ana. Ana não chorava por não ter filhos. Ana chorava pelas patadas de Penina. E as patadas da pessoa, às vezes a pessoa não está bem por dentro e não é nada com você. Mas ela tem que arrumar alguém para descontar
o que não está bem por dentro, né? Então, o primeiro que encontra pela frente fica dando patada. E às vezes, a pessoa está tão habituada a dar patada que dá automático. Você sabe que é uma coisa automática? Automática que faz sem perceber. Já nem percebe mais quando faz. Porque está habituada a dar patada. Dá patada num, dá patada no outro, dá patada no outro, dá patada no outro. E essas patadas não são patadas de amor. Porque quando a gente dá patada de amor, a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar o amor daquela pessoa por nós. Mas quando a gente dá patada que fere, vai ficar ferindo hoje, ferindo amanhã, a ferida vai aumentando, ela vai criando um casco grosso, o sangue vai escorrer. Eu acho interessante que às vezes as redes sociais dizem assim, que se tem alguém que te machuca, se tem alguém que te faz sofrer, se afaste dessa pessoa. É fácil dizer isso, uma pessoa que você mora quilômetros e quilômetros de distância, né? Que você não é obrigado a olhar as redes sociais daquela pessoa. Agora é difícil quando é um colega de trabalho. É difícil quando é dentro da igreja. É difícil quando é dentro da casa, a própria família. É difícil quando é no colégio, né? É difícil. Quando não tem como estar afastado daquela pessoa. Mas o Espírito Santo, que Ele é um Deus tão presente, tão maravilhoso, e esse Deus que deixou a Bíblia Sagrada para todos, para mim e para você. Esse Deus nos ensina em todas as áreas. E quantas pessoas que estão arrasadas, estão atormentadas, estão partindo o coração, estão quebradas pelas patadas que receberam já na sua vida. Tem pessoas que ganham patada a vida inteira. Tem pessoas que dão patada a vida inteira. Às vezes você tem até medo, né? De falar alguma coisa perto de pessoa que dá patada. Você não tem? Você não tem medo? Eu tenho. Porque eu não quero me machucar. Eu não quero me entristecer. Por que eu vou procurar tristeza se eu não preciso ter tristeza dentro de mim? Por que eu vou procurar alguém me machucar se eu não preciso que alguém me machuque? É ruim, né? Você já analisou tudo isso? Você já pensou tudo isso? E quando é entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos da igreja, entre irmãos de sangue, uma criança, quando a mãe vê que de pequenininho dá patada nas pessoas, a mãe já deve cortar esse laço, já deve brigar. Porque se a mãe não ensinar, a mãe não orientar, a pessoa vai morrer dando patada em alguém. Dando patada em alguém. Você sabe o que é patada? Quem que dá patada? Quem que dá patada? É o cavalo. Eu tenho um cortezinho aqui. Na casa da minha mãe não tinha luz elétrica, e à noite, às vezes, a gente descascava alguma coisa, né? E a luz de querosene iluminava tão pouco.
E aí a minha prima, que era diferente de nós, né? Nós não faria isso. Ela me empurrou. E nós estávamos com uma lata dessas que antigamente tinha de margarina, e que também, que quando abri, né, tinha aquela beirada cortante. Ela me empurrou na lata e bateu aqui. E até hoje tem a marca. Mas a minha irmã, ela foi perto de um cavalo e o cavalo deu um coice nela. Ela tem a mesma marca que eu. Foi um coice do cavalo, uma patada do cavalo que ficou. Então Pedro aqui, quem sabe, estava passando esses momentos assim, né? Quem sabe Pedro como homem, porque o homem é diferente da mulher. A mulher tem mais facilidade de perdoar, mais facilidade de compreender. É difícil um homem que é parecido no sentimento com a mulher. O homem é mais difícil de trabalhar com ele. Eu imagino que Pedro já estava saturado. E ele queria uma resposta de Jesus, né? Quem sabe ele não quis contar, né? Ó, Jesus, é o companheiro meu que anda junto contigo, comigo. É esse que está pecando contra mim. Porque quando nós maltratamos alguém, dando patada, nós estamos maltratando, você sabia? Maltratando pode ser que não seja de Jesus, mas é a criatura de Deus. E se for de Jesus, é o Filho de Deus. Se eu e você, nós defendemos os nossos filhos com unha e dente, e às vezes eles têm culpa no cartório, né? Imagina Deus, que conhece o nosso interior, que conhece a nossa vida de manhã à noite, que conhece tudo que nós fizemos, o nosso pensar, a intenção do nosso coração, o nosso trabalho, o nosso esforço. Deus vai deixar barato? Deus não vai deixar barato. Deus vai entrar em ação. Ele vai proteger e vai defender. Aí Jesus respondeu a Pedro, a pergunta do Pedro. E aí ele começou com as histórias dele, né? Com as parábolas deles, com a comparação deles. A gente não vê isso, né? Aleluia. A gente não vê isso. Mas o meu sogro, ele tinha mania de falar as coisas com comparação. O pessoal mais antigo, eles iam explicar uma coisa, contar uma coisa, e eles se comparavam, né? A geração de hoje não é assim. Aí Jesus começou a falar uma comparação, porque Jesus, ele quer que eu e você entendamos a palavra. Não basta apenas ler as palavras. Não basta eu citar o que está escrito. Eu tenho que entender o que a palavra quer me ensinar, quer falar comigo, quer dizer comigo. E Jesus tinha essa preocupação no passado. E hoje ele também tem essa preocupação. Para nós entender a caminhada. Para nós entender o propósito dele, a vontade dele, o querer dele. E o que ele tem para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a dizer que havia um homem, um rei. E o rei resolveu acertar as contas com os seus empregados. E o primeiro que trouxeram foi um que devia milhões, não é mil, milhões de moedas de prata. Foi o primeiro que trouxeram para o rei para acertar as contas. E ele disse que não tinha como pagar.
venda ele, a esposa, os filhos, como escravo. E tudo que ele tem para poder pagar o rei. Aí ele, muito do ligeirão, porque a atitude dele foi ligeirão, né? Se a gente vê, falar até no final, a gente vai ver que ele foi ligeirão. Troca. Ele se ajoelhou diante do rei, ele se humilhou diante do rei. Porque no passado existia as pessoas ligeironas, e hoje não é diferente. Ainda existe pessoas ligeironas nos seus negócios, como vive, nas suas atitudes. Ele se ajoelhou, se humilhou para o rei, pediu paciência para o rei e disse para o rei que ele tivesse paciência, que ele ia pagar tudo o que devia. Eu quero que você entenda que quando Jesus começou a dizer isso, o rei representa Deus. O rei representa Deus. O empregado representa os cristãos. Você consegue entender? E aí o rei ficou com muita pena daquele homem. Perdoou toda a dívida dele de milhões de moedas de prata. Perdoou. Não ia cobrar mais nada. Estava perdoado. Mas ele saiu daquele lugar, ele encontrou um companheiro de trabalho. Companheiro é aquele que está com a gente sempre. Não é assim? Geralmente na roça dizia assim para a mulher, em casa, arruma um companheiro para ti. Queria dizer, arruma um marido, vai ser bênção na tua vida. Olha, ele vai te sustentar. Ele já é aposentado. Às vezes as mulheres trabalhavam na roça, né? Não ganhavam nada. Então eles davam esse conselho. Ou às vezes até com um viúvo, né? Casa, arruma uma companheira para lavar roupa, né? Uma empregada, né? Arruma uma cozinheira para fazer comida. Companheiro é aquele que está lado a lado. As meninas da Sabrina são companheirinha dela e vão ser companheira até casar. Olha só a afinidade e a importância de companheiro. E às vezes tem companheiro que gosta e às vezes tem companheiro que não gosta, mas é companheiro. Ele saiu da presença do rei e encontrou um companheiro. Era um companheiro de trabalho. E você sabe que quem trabalha fora passa mais tempo com as pessoas do emprego do que a própria família. E aí, aquele homem, ele se mostrou quem ele era. Ele não era nada companheiro, né, Jair? Aquele ligeirão, aquele espertão, que conseguiu o perdão do rei para suas dívidas, ele não era nada companheiro. E às vezes tem pessoas assim que quer gente como companheiro, quer alguém como companheiro, mas não é nada companheiro. Não tem nada a ver com companheirismo. Esse ligeirão, a primeira coisa que ele fez, e esse companheiro de trabalho dele, devia apenas 100 moedas de prata. Se aquele ligeirão devesse R$1.000, 1.000 moedas de prata,
já era muita coisa, de 100 até 1000. Ele devia milhões. E ele já mostrou quem era ele. E às vezes Deus permite algumas situações para mostrar quem é a gente. Como é que a gente reage diante das situações? Porque nem todo dia acontecem as mesmas coisas de sempre. Tem dia que tem algumas surpresas na nossa vida. Algumas coisas que acontecem, que é um teste. Como é que a gente reage? Como é que a gente faz? Sabe que porque desde que eu acordei está chovendo, né? Está chovendo grosso, né? Não é uma chuva normal aqui para essa região, né? Geralmente é chuva mais leve e não é tanto tempo, né? Eu me lembrei quando eu morava em Santa Catarina, que tinha a tarde da bênção, eu fazia a tarde da bênção. E caiu uma chuva assim, naquela época, meu marido trabalhava. Caiu uma chuva assim, a rua de barro. Uns 15 minutos para chegar a pé da igreja, porque eu não tinha Uber. Não tinha como ir de bicicleta com aquela chuva, né? E eu saio de casa com a Adriana, e quando chegou na esquina eu vi o carrinho do pastor, longe. Eu pensei, ele vinha atrás de mim. Mas eu não imaginava, né? Ele parou o carro, ele disse, irmã Márcia, a igreja está cheia. Estava com água assim até o pé. Estava em construção. A igreja está cheia, irmã Márcia. Não adianta fazer trabalhos. A irmã não precisa ir. Eu disse, não, pastor. As pessoas vão para a igreja porque tem marcado trabalho, a tarde da bênção. Mas como é que a irmã vai fazer? Aí, a irmã não precisa ir. Eu disse, eu vou, pastor. Eu vou, então nós vamos esperar o pessoal na frente da igreja e vamos levar na irmã tal que era pertinho da igreja. Eu pensei que a irmã nem ia sair de casa. O próprio pastor estava anulando o trabalho. E eu fui. E o pessoal foi, irmãos. Aí eu fui dentro da igreja e tinha água até no pé da igreja. Aí esperamos a irmã, a dona da casa ali, fomos tudo para a casa dela. Pensa num culto abençoado, num culto maravilhoso. Às vezes acontecem algumas coisas para o Senhor ver como é que é a nossas atitudes. E aquele ligeirão encontrou um que devia 100 moedas de prata. E ali, aquele ligeirão mostrou quem era ele. Porque às vezes nós temos um disfarce, né? Uma máscara. Que essa máscara só é tirada nos momentos difíceis. Nos momentos que a gente não esperava. Porque aquele rapaz, ele não esperava que ele ia encontrar o que devia para ele. E o título dessa palavra já diz o empregado mau. Mas eu memorizando nessa palavra, eu tirei muitas mais coisas do que empregado mau. Esse cara, esse ligeirão, ele era uma pessoa atacada. Você já viu aquela pessoa atacada? Ele não fez como o rei fez com ele. O atacado, ele
faz coisa errada. Ele não esperou o seu companheiro vir falar com ele. Ele já foi atacando. Esse ligeirão que era mau, ele era uma pessoa atacada. Não tem paciência para esperar. Não tem paciência. E ele não teve paciência com o companheiro dele. Que companheiro é algo forte. Não disse assim, ó, que aquele homem trabalhava em outro setor da empresa. Era o companheiro. Era aquele que trabalhava na sala com ele, que trabalhava no computador com ele. Era aquele que trabalhava na roça com ele, que estava lado a lado com ele. Ele era uma pessoa atacada. A pessoa atacada faz uma mara funda, né? Faz uma mara funda. Aquele homem, além de ser atacado, por quê? Ele era uma pessoa nervosa. Quem é nervoso não raciocina o que está agindo, fazendo. Atacado e ainda nervoso por cima. O nervoso, ele é precipitado. Ele era nervoso. E tem pessoas que são tão nervosas que o corpo treme tudo. E quando uma pessoa está nervosa, ela não está calma. É o contrário. Uma pessoa calma, ela sabe o que ela vai falar, que ela vai conversar, como ela vai proceder. Uma pessoa nervosa faz o que não devia. E aquele homem, quando encontrou o seu companheiro, ele fez o que não devia. Ele era uma pessoa irada. Ele ficou tão irado quando ele viu aquele companheiro que ele encontrou. E a pessoa que se ira com facilidade, ela ataca as pessoas que estão em volta sua. Ela prejudica as pessoas. Ele estava com ira do companheiro. Ele estava com ira de uma pessoa que estava na mesma situação dele. A situação dele era mais difícil que o companheiro. Mas ele está virado. Era para ele estar contente. Era para ele estar calmo. Era para ele estar manso. Porque ele tinha saído da presença do rei. O rei tinha zerado sua dívida. O rei tinha perdoado porque teve misericórdia. Ele estava sem paciência. Como é difícil lidar com uma pessoa que não tem paciência. É difícil. É muito difícil. Olha quantas coisas eu tirei dessa palavra nessa tarde. Desse homem. É preciso ter paciência. A gente, às vezes, está no mundo, a gente achava que ter paciência era só esperar na fila do banco. A moça tem que ter paciência para casar com a pessoa certa. Paciência para carregar um filho 9 meses. Paciência para passar a fase mais difícil, que é os primeiros 3 anos, né? Depois é a adolescência. Mas conforme o ensinamento, os primeiros 3 anos é os mais difíceis. Paciência para esperar uma resposta de Deus, para comprar uma coisa. Paciência para trocar de imóveis. Paciência. Tem que saber esperar. Ele não tinha paciência. Ele era um homem sem misericórdia. Aquele ligeirão, ele gostou da misericórdia que Deus teve com ele.
Mas tem pessoas que não têm misericórdia das pessoas. Não tem misericórdia, não tem pena das pessoas. Não tem pena do seu companheiro. Não tem pena de alguém da sua casa, da sua família. Ele era uma pessoa que ele não tinha diálogo. Porque se ele tivesse diálogo, ele tinha que conversar com calma, com o companheiro, pensado, o rei perdoou minha dívida. O que é a dívida do meu companheiro perto que o rei perdoou? Ele foi egoísta. Ele queria o perdão da dívida dele. Ele queria se ver livre daquele problema, mas ele não perdoou aquele que devia para ele. Ele não analisou que estava na mesma situação e que a dívida dele era muito grande. E aquele companheiro, a dívida era bem pouquinho. Ele era uma pessoa sem misericórdia, sem comunicação. E mostra isso, que o empregado saiu, ele foi direto para o seu companheiro e já pegou pelo pescoço. Só quem tem uma atitude assim, tem esses lados negativos. Ele pegou pelo pescoço e sacudiu. E você sabe que dá para matar alguém se pegar pelo pescoço e apertar, né? A comunicação dele era a violência. Tem pessoas que a comunicação é a violência. A comunicação é a violência, não tem outra comunicação de outra maneira. É só a base da violência. E o maior vence o menor. O mais forte vence o mais fraco. Aquele que tem poder vence os pequeninos. Ele era uma pessoa sem respeito. O rei respeitou ele. Ele estava nas mãos do rei. Mas mesmo assim o rei não se aproveitou. O rei perdoou a sua dívida. Tem pessoas que fazem questão que a outra fique na sua mão. Para fazer como quer. Da maneira que quer e da forma que quer. Ele estava com aquele companheiro nas mãos dele através da dívida. Ele não teve respeito pelo seu companheiro. Ninguém se dá bem com ninguém sem o respeito. Que é o respeito, pastora? O que você entende pelo respeito? Eu vou dar um exemplo muito pequenininho. Engloba muita coisa, mas eu vou dar um exemplo bem pequenininho. Você liga a televisão, você coloca onde você quer ouvir aquela hora ou assistir, e vem outra pessoa, troca de canal sem ao menos perguntar se podia trocar. Um exemplo pequenininho. Mas tem coisas piores do que isso, mais fortes do que isso. Ou você vai arrumar alguma coisa e a outra pessoa vem, tira de onde você arrumou e coloca onde quer. É falta de respeito, falta de consideração, sem comunicar, sem dialogar, sem falar. Aquele homem, ele não tinha compreensão. Ele estava na mesma situação, mas ele só pensou nele, ele não pensou no próximo. Ele não pensou na outra pessoa. Ele era uma pessoa enraivosa.
Pessoa raivosa sempre está arrumando intriga. Pessoa raivosa sempre está arrumando discussão. Pessoa raivosa sempre está arrumando briga, contenda, confusão, porque a pessoa está com a raiva dentro de si. Mexe com o cachorro raivoso para ver o que vai fazer. Vai pegar o teu dedo, tu está brincando com ele, e vai te dar uma mordida. Ele era uma pessoa dura. O que é uma pessoa dura? O que é uma pessoa dura? Não dá mole para ninguém. Isso é uma pessoa dura. Não dá mole para os filhos, não dá mole para a mulher, não dá mole para o marido, não dá mole para o companheiro de trabalho, não dá mole. Caiu uma coisa da pessoa, faz que nem vem para nós juntar. Pessoa dura. Pessoa durona. Está vendo a outra pessoa com os braços cheios de coisa carregando? Faz que nem viu. E não tem nada no braço, nem na mão. Pessoa dura, que não dá mole. Não dá moleza. E o pior é que essas pessoas transformam outras pessoas em pessoas duras. Duras, como esse homem era. Ele era uma pessoa ruim. Está cheio de pessoas ruins. Tem gente que não dizima, já disse mesmo para a gente. E não dizimam, porque tudo que eu comprei eu trabalhei. Que trabalho igual eu. Deus deu emprego, Deus deu a saúde, Deus deu a aposentadoria. Mas o mesmo Deus que deu também tira. Eu me lembro que quando nós fizemos a nossa casa, há 35 anos em Joinville, nós fizemos 2 salas. E eu dizia para o meu marido, essa sala aqui vai ser móveis, essa sala vai ser só com bonito. E eu queria comprar algo diferente. Aí tinha uma loja chamada Rudnick, em Joinville. Aí eu tinha visto os móveis dessa loja. Aí eu disse para o meu marido, eu queria tanto ter móveis da Rudnick. Eu disse, eu vou lá ver. Aí um dia de semana eu fui. Pensa dos móveis que era, e pensa no valor. Aí fui para casa desanimada, né? Cheguei em casa, eu disse, são todos lindos, mas nós não temos condições de comprar. E aí um dia, escutando rádio, eu ouvi uma mulher dizer que tinha um jogo de sala e redezinha, que ela estava vendendo para acabar a casa dela. Me deu um endereço, eu peguei, e meu marido chegou em casa e disse, vamos lá nessa mulher, vamos pelo menos ver. Ela disse que era R$100, sempre zero, usado, cruzeiro, na época, e fomos. E chegou lá, ela contou a história dela. E estava lá esse móvel, muito empoeirado, e eu olhei, né? Como eu restaurei muito móveis, eu pensei, esse móvel aí, passando um óleo de peróleo, também fica novinho. Passando uma escovinha, eu tirei toda essa poeira. Aí ela disse, eu estava 3 anos casada, um dia nós fomos numa feira, e tinha esse móvel, meu marido comprou para mim. E ela falou que o marido dela era, não sei se era médico, eles eram pessoas de bem. Ela disse, a minha casa sempre era cheia de carne, de bebida, de amigos da alta como ele era, como nós éramos. E o meu marido foi acometido por um câncer. Sumiu os amigos, nós vendemos tudo para salvar ele do câncer. E nós não conseguimos
some. E esses móveis estão aqui, e hoje eu moro nessa casa. Eu tenho alguma coisa para fazer nessa casa e eu queria vender esses móveis para ajudar na reforma. Não sei quantos que seria hoje. Esse homem era um homem sem amor. Pastora, me dá um exemplo de uma pessoa de amor. Uma pessoa que não tem amor. A pessoa está vendo alguém sofrer por uma doença. Tem dinheiro. Pode ajudar no tratamento e não ajuda. Uma pessoa sem amor. Se ela não tem dinheiro é uma coisa. Se ela tem dinheiro e pode ajudar, pode facilitar, pode adiantar, é uma pessoa sem amor. Pessoa sem amor, ela vai numa festa, até na igreja, tem condições de pagar o dela e de pagar de alguém que não tem. Ela não tem nem aí com quem não tem condições de pagar. Ela está pensando que ela vai comer. Para ela tem. Isso é pessoa sem amor. A pessoa com amor, estou falando de igreja agora, ela já conhece, principalmente os pastores, conhece o financeiro das pessoas. E sabe se a pessoa tem condições ou não tem, como está a sua vida. A sem amor, ele era um homem sem amor. Ele não agiu da mesma maneira como o companheiro. Ele teve perdão da sua dívida, mas ele não quis perdoar a dívida do seu companheiro. Tinha com ele. O que ele não perdoou era o seu companheiro. Andava com ele. Estava do lado dele. E isso acontece hoje. Tem pessoas que não perdoam. E é justamente aquele que é o seu companheiro, que está dia a dia do seu lado, que vive fazendo coisas a toda hora para a pessoa de bem. O patrão tinha zerado a dívida dele. Ele deveria fazer o mesmo com o companheiro. Deus não quer que as pessoas sejam maus. Os maus sofrerão o castigo que merecem. Às vezes as pessoas não podem com as atitudes dos outros, mas apresentam diante daquele que pode castigar e lançar no inferno. Deus, quem poderá tirar das mãos do Senhor, que é justo? Então é melhor fazer corretamente para não ter consequências desagradáveis. Deus fará da mesma maneira que fizemos com as pessoas. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente também apresenta diante de Deus em oração, para que Ele faça alguma coisa para que não aconteça mais. E aí ele pegou pelo pescoço, ele começou a sacudir, e os outros companheiros viram a atitude dele, viram que o rei perdoou ele, mas ele não perdoou seu companheiro. O que os outros companheiros fizeram? Foram contar para o rei a atitude dele. Quando nós temos má atitude, todos enxergam, todos percebem, todos veem. E os mais crescidos espiritualmente coloca diante de Deus. Aquele rei, ele representava Deus. E aquele companheiro foram apresentar ao rei a má atitude daquele rapaz. E nos dias de hoje, às vezes a gente não pode com a atitude da outra pessoa com a gente. Agiu errado. Ou ver alguém agir errado também com as pessoas que são companheiras, a gente apresenta diante de Deus, porque Deus, Ele pode com as atitudes de todo mundo. Deus, Ele pode agir em favor de todo mundo. E aqueles companheiros
foram contar ao rei que ele não fez a mesma coisa que o rei tinha feito para ele. Se as pessoas soubessem o poder da oração, as pessoas não ficavam contando as suas vidas para todo mundo, contavam somente para o Senhor. O Senhor muda qualquer situação. O Senhor muda. O Senhor trabalha. O Senhor faz acontecer. Eu tenho muitas experiências com isso, com a própria família. São coisas que eu não posso falar. Que eu só apresentei diante de Deus. E ouvi a reação das pessoas comigo. Totalmente diferente. Sem a pessoa saber até que eu tinha colocado diante do Senhor. Mas as pessoas não têm tempo para orar. Porque é mais fácil falar, né? Você trabalha falando, você faz qualquer coisa falando e fica falando para um e fica falando para outro. Aqueles companheiros fizeram certo, eles foram ao rei. E nós, quando tiver uma situação, uma afronta, uma batalha, qualquer coisa, nós devemos ir a Deus. Nós não devemos retrucar, dar o troco, ser da mesma maneira que a pessoa é. Nós devemos brilhar, ser exemplo diante dessas pessoas, para que as pessoas entendam e aprendam que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual a pessoa. E nós, seres humanos, nós temos muita dívida com Deus. E Deus perdoa nossas dívidas a todo instante. Pastora, não tem mais dívida. Jesus já pagou na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos, nós devemos a nossa vida, o ar que respiramos. Nós devemos o que Ele nos trouxe aqui nessa noite, a comida que Ele nos concede. Quantas pessoas não têm que comer o que nós comemos? Nós devemos a roupa, a sabedoria que Ele nos dá, a inteligência que Ele nos dá, as bênçãos. Nós devemos muito para Deus e vamos dever até morrer. E o Senhor perdoa nossas dívidas. Deus é como aquele rei. Quando uma pessoa não quer perdoar, às vezes, o que a pessoa fez não é pagada. O que a pessoa fez é uma explosão que aguenta semanas, meses, anos. E às vezes era para fazer muito mais, mas por causa da obra, por causa do Senhor, do testemunho. Sabrina, se você fosse olhar para você, o que você faria na tua situação? Como é difícil se segurar, né? Como é difícil receber as patadas, a afronta, envergonhar diante dos outros, e ter que engolir e esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Porque Ele é Deus de justiça. Ele é um Deus para o mundo. O mais forte vence. Mas o joelho dobrado diante do Senhor, o mais fraco vence o forte. Que nós venhamos perdoar. Perdoar de todo o coração. Jesus disse assim, ó, é assim que Deus vai fazer para aquele que não perdoa o seu companheiro, o seu irmão, de todo o coração. Não é da boca para fora, não é começar a conversar e fazer de conta que está perdoando, mas no fundo não perdoa, fica carregando a pessoa junto com ele, com ela.
perdoar é soltar. Solto. Eu te perdoo. Tu não merece, mas eu te perdoo. Tu não merece o meu perdão. Não é você, mas eu te perdoo. Porque eu quero o perdão do Deus Todo-Poderoso, que perdoa. Olha como o inimigo trabalha na mente, como ele lança a mente, pensamentos ruins, sujos, que a gente luta o dia inteiro, para que a mente tenha pensamentos bons, e o Senhor perdoa todos esses pensamentos que o diabo buzina. Faz assim, faz aquilo outro. Ó, é assim, ó. Ele fez isso, ela fez isso, ó. A situação é essa. O que o Senhor quer nessa noite é que nós possamos perdoar como Deus também nos perdoa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Missionária Roseli.